podcast pra vocês. A nossa convidada de hoje, nossa convidada Nayara. Gente, eu não acredito que eu tô aqui, tô muito feliz. Nayara, a nossa seguidora. Mana, sim. Mana, tu me conhece há muito tempo, sim, né? eu sou, olha, eu te sigo no Insta, Stalk. mas assim, aquela louca, né? E hoje eu tô aqui. Viu, meninas? Corram atrás de seus sonhos, olha só. Pois é, como vocês sabem, o nosso Instagram também, tá? Mas o nosso podcast é um podcast que a gente fala de vida de imigrantes aqui fora. Então eu trouxe pra vocês a Nayara, que vai contar um pouquinho da vida dela, porque ela já rodou aí, a rodar. Gente, olha, de viajar aqui pela Europa, foi também pro Canadá, né? Sim. É psicóloga, tá estudando aqui na Holanda, encontrou um gringo, mas a gente vai conversar sobre tudo isso. Ela vai contar a história dela aqui. Mas antes disso, eu quero agradecer a todos vocês que seguem aqui o nosso podcast e já sabe, né? Quer fazer cirurgia? Fez também cirurgia. Ai, eu fiz. Ela mas fez, as próximas serão com a amiga. A gente vai falar das nossas cirurgias também hoje aqui. Então, se você quer fazer a sua cirurgia na Turquia, né? Cortar aí a sua barriguinha pra deixar chapada. Fazer o nariz, fazer sua bariátrica, já sabe, é só me chamar lá no meu Instagram ou deixar aqui o comentário que a gente entra em contato com vocês. Vamos falar com Nayara o quê? Obrigada. Medeiros. Nayara Já Medeiros. sigam nas redes sociais. Olha, para o Instagram agora tá aqui embaixo. E vai dar o like nesse vídeo. Vai compartilhar, porque hoje a gente vai conversar muito. Tô muito feliz de estar aqui. Já falei pra mim que pessoalmente, mas eu faço questão. Gente, a infraestrutura aqui atrás, vocês não têm noção. É uma câmera aqui, é outra câmera aqui, é outra ali. Tem outras reservas, é o áudio, tem até cama tudo. pra deitar. Se tem, ficar, gente, esse estúdio, vocês não têm noção. E eu falo isso porque normalmente eu tô, né, ali do outro lado. Mas hoje eu tô aqui, tô muito feliz. Assim, vamos contar babadas também, né? Ah, meu amor, hoje vamos hablar. O projeto também daqui é, além do Pode Me Contar, a gente vai ser o Pode Contar Babadas pra vocês. Vamos trazer muitas histórias aqui. Mas, Nayara, obrigada por ter vindo, bem-vinda, obrigada por ter vindo. Obrigada. Vamos conversar, né? Sim. Se eu falar alguma coisa errada, me corrija. Até porque... Igualmente, gente. Mentira, tu já estudou mais do que eu. A minha dicção. Nayara, de onde tu veio? Olha, tanto assim, eu gosto de falar que eu sou uma amazonense pernambucana. Por quê? Eu nasci em Recife, mas com 2 anos de idade, o meu pai é militar da aeronáutica, nós se mudamos para Manaus. Então, com 2 anos de idade, eu já estava em Manaus. Sabe que eu não morei lá, né? Sim, a gente estava conversando aquele dia, tem uns. Só que o teu sotaque é bem mais forte. Eu falo trouxe assim, sotaque mais forte. A gente fala assim, né? Chiado. No norte, aí a gente fala com a boquinha assim, ó. Mas indo. Então foi isso. Com 2 anos de idade já estava em Manaus e foi ali onde eu me criei. Fui pra escola, tenho. Mas na capital de Manaus. Na capital, Então tem o Amazonas, que é enorme, né? Eu acredito que é o maior estado do Brasil. E aí nós firmamos residência em Manaus. Mas assim, a família do meu pai é toda de Pernambuco e a família da minha mãe é toda da Bahia, né? É uma então, mistura, tem essa mistura. Amazonense, baiano com pernambucano. Isso, então assim, eu sou muito orgulhosa de ter sangue nordestino e me considero cabocla, né? Então eu tenho essas... muita força. Quando a gente conversou pela primeira vez, eu não te conhecia nada, tu me mandou uma mensagem porque a gente foi participar de um evento em Amsterdã, né? Aí tu até falou assim, amanhã a gente vai se encontrar lá. Gente, eu já mandei mensagem, assim, como se eu fosse amiga, porque é assim que eu me sentia, tipo, assistindo teus vídeos, assistindo todo o podcast. Mas vamos chegar lá, desde quando tu me conhece? Mana, não faz muito tempo, eu acho que o Instagram te recomendou, ou sabe quando a gente tá no Instagram, que a gente começa a clicar... Mas o Instagram me stalkeia, ele quase não me recomenda pra ninguém. Mana, eu realmente agora não vou... agora eu não vou lembrar. mas também, né, quando a gente tá no Instagram, a gente vai apertando, aí vai clicando, aí eu te vi, aí eu falei, nossa, um podcast. Aí eu já fui ver, já tinha um monte de vídeo, aí eu já fiz aquela maratona. Gente, se esse vídeo ficar grande, faz que nem eu, vai lavar sua roupa, vai lavar sua casa, fica escutando, e dá o like. Tá, aí você morou em Manaus. A vida toda em Manaus. E como foi a tua vida lá, assim, morar? Era Patricinha, ou era Ribeirinha, ou era tipo eu, assim,
assim, meia... Não, nunca fui patricinha, né? Eu era mais ribeirinha. Mas hoje Eu ela era mais pirou. ribeirinha. Enfim, então, graças a Deus, meus pais sempre tiveram condições de pagar, assim, tudo pra gente. Óbvio que não tinha nada pra sobrar, né? Era tudo ali regrado, mas assim, o básico nunca faltou. Tanto meu pai quanto a minha mãe sempre trabalhavam. E assim, a gente nunca tinha nada de luxo e nada assim a mais, porque para os meus pais a educação sempre foi muito importante. Então, assim, na cabeça dele eles falavam assim: tá, nós estamos trabalhando, mas eu prefiro guardar o meu dinheiro ao invés de comprar um carro do ano e viajar para não sei aonde. Vamos investir, né, nos nossos filhos. Eles sempre fizeram questão de pagar assim as melhores escolas e sempre. Então, assim, nesse ponto eu fui privilegiada. Óbvio, eu estudava numa escola que só tinha gente rica, era só... Né? Aí eu, coitadinha, tava lá jogada, mas a matrícula tava paga. Então tinha dinheiro pra merenda? Tinha, mana, tinha. Então tu tinha dinheiro? Tinha. Gente, deixa eu falar uma coisa. A minha mãe, assim, ela foi enfermeira durante um tempo e depois ela ganhava dinheiro. Então a gente morava, assim, na Vila Militar da Aeronáutica em Manaus. Mano, é o básico, né? Que tem que ter nada. A minha mamãe é Lucinalva e o meu pai... Mas com certeza eu vou mandar pra ele. Meu pai é Humberto. Humberto, mas é o que? Era militar também? Não, papai que era o militar, né? Então, o que acontecia? A minha mãe, ela começou a vender churrasco dia de sexta, sábado e domingo na praça da Vila Militar. E aí, assim, ela fazia dinheiro. Eu não sei o que a minha mãe tem. Empreendedora. Mano, a mamãe é boa de fazer dinheiro. Olha, ela sempre deu, assim, os pulos dela. E essa é uma coisa, assim, que eu quero ter pra mim. Ela nunca ficou sem dinheiro. Ela sempre tinha alguma coisa e aí ganhava. Mas, enfim, Nessa época, as únicas viagens que nós fazíamos eram no final do ano, porque a FAB dava avião de graça para quem era de outros estados. Passagens de graça. Passagens de graça. Que a gente viajava da FAB, avião da aeronáutica, né? Chique. Gente, mana, né? Não vou reclamar porque nós sabemos da realidade do nosso Brasil e tem pessoas que não conseguem isso. Mas assim, eu me lembro de viajar em avião de guerra, naqueles Hércules. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, dentro do avião não fica... Não sabemos, não. Eu era então, pobre. Eu vou contar Mana, mas hoje está o quê? Prosperando. A lei da atração, ela acontece. Vou ficar rica. Já tá, né? Mas deixa abaixo. Então, e aí era assim, no avião de guerra, você não senta, não tem uma cadeirinha do lado da outra. É tipo uma rede, então tu senta de costa uma com o outro. Que nem nos filmes, eu já vi. Aí fica... Mesma coisa. Não tem banheiro. O que eles fazem? Eles deixavam assim um baldinho lá no meio assim, das cargas da mala. E aí eles já avisavam todo mundo, gente, não tem, então nada de beber água, nada de beber nada, porque são 8 horas de voo, são 7 horas de voo. Né? Tá, será que eu tô exagerando? Não, porque na minha cabeça era assim, porque, quantos anos tu tinha? Ai, mano, eu era pequena, 7, 8, entendeu? Então, aí eu me lembro, ai, gente, essas são memórias boas. A mamãe abria, óbvio que ela fazia a marmita. Quando ela abria a marmita no avião, que subia aquele cheiro. E a mamãe sempre conversou com todo mundo. Então era todo mundo, o que tem aí? Eu falei, ai meu Deus, lá vai um pouquinho. Mas é muito bom, foi muito bom. Eu tive uma infância até porque muito boa. a gente, que nem como tu chegou aqui, né? A gente trouxe um bolo, aí o gringo disse o quê? Comemorar o quê? Comemorar a vida, tá um dia bonito. Então... Eu tenho muita dessa alegria, assim. Então, essas eram as nossas viagens. Nós íamos para Salvador ou para Recife, porque, né, nós temos família lá. Então, essa era... Mas era de graça? De graça, porque a aeronáutica fornecia para a família dos militares. Porque muitos militares não eram dali, né? Tinha muita gente que era do Rio, tinha muita gente que era de Recife, de Fortaleza. Que se mudam para fazer o projeto, o trabalho naquele estado. Isso, e vocês ficaram lá muito tempo? Então, essa que foi. Quando nós fomos pra lá, meu pai conta que ele falou, olha, vamos ficar só, sei lá, 4 anos. Vamos ficar pouco tempo. Já estamos há 20 e tantos, né? Ainda minha família ainda e não Manaus. volta. Gente, Manaus é uma terra muito boa para quem quer prosperar, assim, de trabalhar, é uma terra muito, muito boa.
Ai, né? e tu tem mais irmãos? Eu tenho 2 irmãos mais velhos, 3 na verdade. É o Jefferson, o Anderson e o Val. O Jefferson... São 3 homens e uma mulher. Na verdade, o Val é meu primo, mas como ele chegou lá em casa, eu ainda era pequena, ele é na mesma idade que meus irmãos, então assim, na minha cabeça eu não faço essa diferenciação. Então eu vejo os 3, né? Como mas meus morou irmãos. com a tua família? Morou com a gente. Sempre, continua lá. Irmão, eu sou madrinha irmão. da filha dele, Maria Luísa, coisa mais linda, super inteligente. Então a minha família continua lá. Todos os 3 já são casados. A diferença de idade nossa é de 15 anos. De quê? Dos teus irmãos? Isso. Eu fui, assim, uma surpresa. A mamãe e papai ganhou um bingo. Sim. E esse bingo era uma viagem pra Fortaleza. Eu fui feita em Fortaleza. Teus pais estavam na lua de mel e te fizeram lá. Foi. Já tava... Ó, o meu irmão mais velho já tinha 15 e o meu outro irmão tinha 13. Morávamos em Recife. E aí eles ganharam esse bingo, que era uma viagem a pra sós. Fortaleza. Foi. Mamãe me teve com 36 anos. Olha aí. Eu já não penso em ter. Já pensou, menina, numa idade dessa? Amiga, eu não sei, porque eu já tô... Não vou revelar aqui. Não, tu é nova, né? A gente tá falando de anos de luz aí, de nova pra mim. Agora teus meninos estão com quanto? A gente tem o nosso cameraman ali atrás, que é né? top, eu preciso falar. O Manuel, que tá ali. Diz oi, Manuel. Oi. Já tá ficando... Já tá. Rapaz, Já tá ficando um galo já. Já. Tá bem ali. E aí eu tenho o meu outro que tem 11 anos. Tá, né? Vamos já curtir. Tá naquela... Não, aí eu tô agora falando eu. Não, você já... Mas e aí? Aí vocês cresceram lá e como é que foi que surgiu, assim, pra tu ir pra fora do país? Então, eu sempre tive essa vontade, eu sempre tive essa alma de cigana, de querer conhecer, sempre gostei muito. Quando eu viajava com os meus pais, o meu pai fazia questão, assim, de ir em museu, sabe? A gente nunca viajava para ficar dentro de casa, a gente sempre explorava. Então, aquilo ali tava dentro de mim, mas a minha realidade não era aquela. Então, assim, eu tinha amigas que ia para Disney toda hora, tinha amigas que ia para Maldivas. Não, Maldivas não era da época, não, ali, Curaçao, que é isso a gente. Mas algo assim, além. Pra mim, isso nunca iria acontecer comigo. Eu não, sabe, era um sonho bem distante. Amiga do céu, tu ainda teve melhor do que eu, porque as minhas amigas, o mais distante que ela ia era de um bairro pro outro ou um estado. Eu tinha pelo menos umas que ia pra Disney. Eu nunca conheci alguém que ia pra Disney. Olha aí, são realidades. Nossa Disney era nosso quintal. Era nossa... E fique feliz. Então, eu já morei fora, é a terceira vez, né, que eu tô morando fora. Então, como começou? A primeira vez, eu fui morar no Canadá. E o que aconteceu? Eu tinha acabado de me formar do ensino médio. Mas como é que surgiu a ideia de tu ir pro Canadá? Porque assim, não isso que eu vou te dizer agora. Não é do boom. Olha o que aconteceu na minha vida. Eu tava fazendo psicologia na UFAM e tava assim... Peraí, antes de eu correr lá, como é que surgiu a ideia de psicóloga? Olha, isso aí é um chamado que eu tenho dentro da minha alma, que eu tenho dentro do meu coração. Assim, pra mim sempre foi muito nítido quando eu estudava naquela época de vestibular. O que tu queres fazer? Eu sempre fui aquela amiga que as pessoas me contavam coisas, eu falava assim, mas eu não quero saber o que você tá me dizendo. Sempre tinha um conselho, sempre tava ali o dom da palavra, vamos dizer assim. Ai, tu acha? Porque tem coisas que vêm na mente que a gente diz, saber acalmar, né, o coração das pessoas. Sim. Por exemplo, algumas vezes eu falo algumas coisas que eu digo, essa palavra aí que eu falei pra outro, então eu falei no Instagram, serviu pra mim. Então eu vejo isso como um dom. É um dom. É verdade, É um dom. Eu tenho que pegar isso pra mim. Então. Eu acho como um dom. Não é todo mundo que consegue conversar e, né, cada um... abrir, né, fazer a pessoa se abrir, se sentir... trust, né? Confiar mesmo na pessoa. E tu além viu aí, disso, sabe falar eu inglês. sempre... Menina, e eu fico com medo das pessoas dizerem, ela só tá falando inglês. Mano, é porque eu esqueço, meu dia a dia é inglês, apesar de eu morar na Holanda. Eu até entendo, mas vamos voltar. Peraí, então, como da foi antes de tu ir pra Canadá, antes de ir Ok, vai entrar na psicologia, depois tu me fala como foi que tu aprendeu inglês. Tá, olha, então eu tava lá, eu sempre tive esse chamado, como eu falei, e aí eu sempre quis estudar o ser humano. Por que que essa pessoa
se comporta desse jeito, porque essa pessoa se comporta diferente. Mas quando é que veio essa ideia? Tu tinha quantos anos? Eu acho que eu já tinha uns 14, 15. Eu vou dizer essa faixa porque é na época que a gente começa a se preparar pro vestibular, né? Então, na minha cabeça sempre foi claro. Tipo, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou estudar e vou passar. E foi isso que aconteceu. Me formei em 2010, 2011 eu estudei 1 ano de psicologia na faculdade federal. Gente, foi um esforço, mas eu consegui passar. E o que aconteceu? A faculdade entrou em recesso porque o governo não estava pagando os professores. Então, greve. Sim. Então, olha o que aconteceu. A greve que era para ser de 1 mês foi 3 meses e daqui a pouco a gente recebeu uma nota dizendo que era assim, indefinitivo. Exatamente. Aí é meses perdido. Mano, eu estudei assim 1 ano. Foi bom, tenho amizades ainda daquela época. Mas assim, eu fiquei sem perspectiva. O que eu vou fazer agora? Nessa mesma época, o meu irmão, ele tava trabalhando, ele foi fazer um internship. Olha aí, eu vou esquecer as palavras. Pode falar. No Monte a gente pode Sinai, bota a tradução aí. que é um hospital lá em Toronto. Então, quando ele voltou, ele falou assim... Não, peraí. O teu irmão, como foi que ele... Foi pra Mana, lá, ele é ganhou... médico, ele foi fazer... Oi, meu irmão, como é que teu irmão se foi? Mano, ele também tem um podcast, eu vou te passar depois. Mas peraí, Muitos eu lugares. vou ver sim, mas o teu irmão, ele foi fazer estágio. ele é mais velho. Mais velho, você lembra que ele é 15 anos mais... Assim, Isso. e aí ele decidiu... Então, a família de vocês é o quê? Um médico, uma psicóloga? Aí nós temos o Anderson, que é dentista, né? Cirurgião bucomaxilo. Eu não sei o que acontece com eles, que eles gostam de operar a gente, mas tudo bem. Não, mas eu acho bonito, assim, ó, Não, teu eu pai acho lindo. abdicou de muitas coisas, como tu falou, ele deixava de sim, ele um carrinho semeou, ou isso aqui, para que os filhos tivessem uma boa, Sim, né, sim. vamos dizer, um bom futuro lá na frente. Sim. Aí um se tornou médico, Ele o outro se conseguiu. tornou odontologista odontologista. e agora Ano psicóloga. que vem, se Deus quiser, gente, eu sou estudante, mas ano que vem eu estarei formada aqui. Aqui, a gente está falando da Holanda, gente. Um dos Isso. países mais difíceis, além também da cultura, da escola, Tudo. apesar que é Entrar inglês, e se né? manter na universidade aqui Eu Mas, enfim, até tamo pensei, indo. mas quando eu disse... não. Amiga, depois a gente conversa no off. Não, quero não. Quer mais não? Então pronto, Quero mais então não vamos conversar não. Deixa assim, quero mais não. Mano, eu não tenho paciência mais não. Acho que é porque eu tô mais velha. Não se coloca isso não. Não, olha, Tu se eu sabe do fosse poder, tu sabe. fazer, eu até procurei. O que tu estudaria? O que tu Jornalismo. Comunicação. Gata, mas isso você já faz como Então, mas aí eu ninguém. não preciso estudar mais, que é de graça, pelo menos aqui é de graça. Tu talvez estudaria pra ter, né? Pra um ter o papelzinho diploma, dizer assim, dizendo. Mas por exemplo, isso aqui que tu faz. Tem lugares que eu queria ir, que eu queria entrevistar. A pessoa pode dizer assim, mas cadê a tua autorização? Ou então cadê, né? É verdade, eu já vi. Não já. sei como está. Tá bom, então tu sabe mais, porque eu ainda não fui olhar. Já. Por exemplo, eu sigo um canal que ele vai fazer reportagens. E aí eles dizem, mas você não é repórter. Ele disse, tá aqui, ó. Eu sou repórter, sou advogado, sou isso, blá, 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 e tem alguns locais que você tem que mostrar, entendeu? Tá, entendi. Credencial. Credencial. E aí eu não tenho credencial. Amor, você é formada na faculdade da vida, isso Ah, aí não da tem vida, preço. bebê. Então é desse Não tem jeito. preço. Mas assim, E aí, voltando. Vai lá. Então, aí o meu irmão falou assim, já que tu não tem perspectiva das tuas aulas começarem, por que tu não vai aprender inglês? Aí eu falei, gente, eu nunca fui uma boa aluna, tá? Eu me lembro que meus pais me pagavam uma escola de inglês que era sábado de manhã. Eu queria morrer, mas eu não queria ir pra aula. E aí eu falei... É porque na escola também ensina de uma forma muito chata. Eu me sentia um cachorrinho treinando. Na escola normal. Mas é dessa forma também. A gente só aprende também o verbo to E na be. escola... E aí? E aí foi que eu fui pro Canadá, né? O meu irmão falou, vai ficar bom no teu currículo, tu saber inglês. Ele voltou de lá falando bem inglês? Ele voltou, O dele era diferente. Como o dele era cirurgia, ele ia mais assim pro hospital, ver os procedimentos e ele não sentava e estudava, entendeu? Era então, mais assim, prática, mais vendo. Prática. É tipo alguns médicos brasileiros que estão indo pra Turquia aprender lá pra fazer no Brasil. Pronto. É dessa forma. Deve ser, que aprende ali
na prática. Na prática, a forma que eles usam, a técnica que eles usam. Uhum. Então foi isso que aconteceu no caso dele, mas eu não. Gente, assim, eu já morei fora 3 vezes, 3 países diferentes, e cada experiência foi bem diferente uma da outra. Quando eu cheguei no Canadá, eu não sabia falar hi. Eu não sabia falar how are you. Mas você não ficou com medo? Mana, então o que aconteceu? Tava tendo um congresso de medicina, então meu irmão falou assim, já que tá tendo esse congresso de cabeça e pescoço, eu vou lá contigo. Então eu não fui totalmente sozinha. Ele ficou 2 semanas comigo. Então assim, é uma diferença, menina, você tem mais confiança do que você ir sozinha, você fica com medo do aeroporto, você fica com medo de onde chegar. Mas eu me lembro até hoje, nós pegamos o voo Manaus, cidade do Panamá, cidade do Panamá, Toronto. Me deu um piriri que eu acho assim, antes de ir, eu não estava com medo, mas eu acho que quando eu me vi ali, dentro do avião, as pessoas já falando uma língua diferente, aí já foi me dando um uá, me deu um piriri, mas enfim, cheguei. Aí eu me lembro, faz parte, porque, né, faz parte. E olha só o que aconteceu. Eu me lembro, na primeira semana, lembrando que gente, eu não falava hi, eu não falava nada. Eu escutava uma música e cantava, era isso que eu fazia. Depois de uma semana que eu tava morando lá, eu me lembro que eu liguei pra minha família, a mamãe perguntou assim, Nayara, minha filha, como é que está indo os estudos? Como é que tá indo? Você tá aprendendo? Eu falei assim, mamãe, inglês eu não sei, mas a língua da mímica eu tô perfeita. Gente, eu ia... Mas foi fácil chegar lá já pra estudar, pra trabalhar? Como que eu fui? Eu já fechei um pacote, eu fiquei numa host house, né? Então, é uma família que te recebe. Eu fiquei na casa da Marília, que ela é brasileira, que morava lá, mas a gente não falava português dentro da casa. Mas não ficou como um au pair? Não foi o au pair. Host house é diferente eu fui pra estudar mesmo, isso. São famílias que se abrem para te dar uma oportunidade de estudo. Aqui também tem. E aí eles falam que é para aumentar o seu contato com a cultura, né? Então, assim, para mim foi muito bom. Mas já foi direto pra casa dela? Já fomos direto pra casa dela. O meu irmão já a conhecia e falou assim, você fica lá que ela é uma pessoa, assim, do bem, vai te receber bem, né? Mas claro, nós pagávamos mensalmente. Era isso que eu ia perguntar. Quem era que pagava quem? Porque aqui um au pair, a pessoa te paga pra tu cuidar dos filhos, mas tu vai ter a oportunidade de tanto estudar... Paga mal, né? Muito Coitado. mal. Muito mas, mal. Enfim, tinha que aumentar isso aí. É um babá. O que eu ia falar? Eu acho que nós pagávamos... Eu não pagava nada, né? Eu tava ali, graças a Deus, meu pai e minha mãe puderam me proporcionar isso. Então, eu acredito que eram 700 euros de aluguel para a host family. E eu paguei 6 meses de escola de inglês, tá? Lá. Caraca. E eu estudava, assim, integralmente. Era de manhã, das 9 a meio-dia. Aí eu acho que de meio-dia a 1, meio-dia... as 2 era o nosso horário de almoço. E depois das 2 até as 5 da tarde. É o normal. Porque a escola das crianças daqui é assim. Porque no Brasil a gente tem meio período. De manhã, das 7h30, das 7h30 às 11h30, né? Pronto. O período. E já aqui, vamos dizer, de 8h15 até 3 horas da tarde. Pronto. Mais ou era o menos meu. E assim, de manhã nós estudávamos gramática, então era aquele livrozão, e de tarde era mais assim, para falar, eram mais atividades. Então assim, em 3 meses que eu cheguei lá sem falar nada, em 3 meses eu já era fluente. Eu tive assim, eu preciso falar isso, assim, nas primeiras 2 semanas, eu tava travada. Eu não falava... Mas também quando eu destravei, minha irmã, aí... Não, mas aí pessoas que têm interesse em aprender inglês, como assim? Que em 3 meses tu já fluente? Gente, eu sei que é real porque aconteceu comigo, mas contigo? Foi, primeiro, o que ajudou. O primeiro aspecto foi a escola, foi realmente estudar de manhã e de tarde. O segundo foi que na minha escola tinha muito coreano e muito japonês. Tu tinha que falar, era uma obrigação, porque senão tu não ia se comunicar com ninguém. Ou eu me comunicava, ou eu comia, ou eu morria de fome, ou eu morria de sede, ou eu morria... Mas em casa?
Em casa também era em inglês. Nessas primeiras 2 semanas, como ela era brasileira, eu tentava... Tipo assim, ela falava comigo em inglês e eu respondia em português. Aí depois, assim, de 2 semanas, ela falou, Nayara, sente aqui. Olha, seus pais estão pagando muito caro pra você não tá... Então ela me deu aquele puxão de orelha. Eu fiquei... Respirei fundo e falei. Mas ela foi muito assim, boa. Foi. Ela foi essencial. Dela, não, né? mas, ela tava... não, mas ela foi Mas foi essencial, muito bom. porque tem pessoas que estão nem aí. Já pagou se mesmo. vira, Inclusive, eu tenho conhecidas que foram pra lá, ficaram o mesmo tempo que eu e saiu sem falar inglês. Então, assim, Mas é o que tudo depende de você, gente. É o que acontece aqui. Tem muitas brasileiras que vêm, mas elas têm holandeses. E por o holandês aprender o português, elas não aprendem nem o holandês e muito menos inglês. Nesse holandês. Gente, porque eu tô estudando essa língua. Não, mas uma hora vai entrar na minha cabeça, uma hora vai entrar. Enfim. É porque tu já tá no automático do inglês. Eu já conheci ele falando inglês. Eu faço a faculdade em inglês. A família dele toda fala inglês. Mas vamos mudar. Então foi isso. 3 meses eu já tava falando assim, fluente. E em 6 meses eu virei professora de inglês. Caraca, Mana, mas assim, foi muito estudo. E assim, eu fiz um curso que se chama TESOL, que ele te prepara para ensinar inglês como segunda língua, né? Então foi isso. Cheguei lá sem nada, saí como professora de inglês e eu me lembro até hoje que eu cheguei em Manaus. Não, mas peraí, qual foi os métodos que tu usou na hora que tu estava aprendendo? Porque tu teve algum truquezinho ou alguma coisa? Era tentar errar, repetir, tentar errar. Porque o que acontecia? Eu falava as coisas e eu rezava para que você me entendesse. E aí tinham pessoas que me corrigiam, então aí eu ia aquele arrumando. sotaque? E o sotaque? Porque tu não tem sotaque nenhum. Não, hoje eu até brinco, né? Eu faço um sotaque, eu não vou, né? Enfim... Não, vamos lá. É assim. Sim, quando a gente por exemplo, quando a gente ouve um brasileiro falando inglês. Speak English like this. Like the. Eu adoro. Como é like this. Like this. Go. Go. Eu escuto assim, né? Minha galera. Dá pra ver. Não, mas eu falava assim também. Só que, por a gente ter porque assim, brasileiro aprendendo com brasileiro, aprende errado. Sim. Se não todos. Se a pessoa estudou num país fora, como o teu, como aqui, a gente vai falar da forma que a gente é um papagaio. A gente aprende a falar da forma deles. Por exemplo, eu já ouvi no YouTube brasileiros ensinando português, que eu digo, que pronúncia feia. E fica... Tu já viu? Eu já. Não, eu já vejo muito, porque no Brasil nós temos sotaques bem distintos de cada lugar, né? Mas eu tô falando da pronúncia do inglês. A pronunciação do inglês. O sotaque. Porque tem gente que Era uma preocupação minha. A minha falar também. limpo, por né? exemplo, apesar de eu acho lindo o meu sotaque, que eu tenho sotaque. Sim, não, até eu tenho. E é o meu até eu tenho. Mas é assim, quanto mais próximo. Eu tentava também me aproximar bastante. Porque eu não falo inglês tanto como assim Nayara. Como Nayara, just like you. Só um pouquinho, mas a tua pronúncia é perfeita. Não, mas eu fiz, né? Daqui a pouco eu vou chegar lá, mas eu também já fiz outro. Eu fui professora de inglês no Brasil. Então, voltando, mas já é pra porque falar tu aprendeu com eles, com os nativos. Canadenses, isso. 6 então, meses a pronúncia, estudando. por exemplo, aqui é quase a mesma coisa, né? O teu gringo fala com a pronúncia igual a deles? Cara, ele fala assim inglês melhor do que eu. Mas eu não sei o que acontece com os holandeses. Eles falam inglês muito bem. E aí, às vezes, eles falam assim, posso te fazer uma pergunta? Aí eles falam assim, desculpa, eu não falo inglês. Aí quando eles começam a falar... O inglês é melhor que o meu. Eu vou lá, toma ali. Aí eles são, como é que se diz? Aquela Shy, tímido. Não é tímido, eles são assim, eu não sei falar, mas aí quando eles a gente, mano. Exatamente, eu falo assim, meu amigo, tu vai me dar uma aula aqui. Não, mas eles, o gringo daqui disse, ela fala muito bem. Eu disse, ixi, não vou nem falar perto. Não, para. Mas você habla muitas outras palavras. Aqui ela fala francês, pode pedir. O que você pedir, ela fala. Então, assim... Não, mas eu cada um tem a sua me facilidade. sentindo mais inútil esses dias. Se respeite. Tu viu? Se tu respeite. viu que eu tava... Pô, mana, a gente já tá aqui em setembro e eu ainda não aprendi um novo idioma. Qual que vai ser o próximo que tu quer? Não, eu tô querendo aprender o turco.
Mas só que eu não sei você. Eu acho que para que você possa aprender mais rápido uma língua, você tem que to be in love. É verdade. Estar apaixonada pelaquela língua. Você tem que amar, você tem que ter a palavra certa, tesão pelaquilo. Sim. Não é? Eu me lembro que quando eu era professora de inglês, assim, no primeiro dia de aula sempre tem aquela pra gente conhecer os alunos. Tinham alunos que chegavam e falavam assim: eu não gosto de inglês, eu tô aqui por causa do meu trabalho. Dá vontade de falar assim, meu amor, tchau. Porque você tem que estar aberto, você tem que estar querendo. Tipo assim, não se preocupe, a minha parte eu vou dar um show, eu vou dar o meu melhor, mas também esteja aberto, né? Então é isso que realmente que você falou, você tem que querer, tem que estar ali. Por exemplo, quando eu fui aprender francês, eu odiei a língua francesa. Eu disse, nossa, que língua ridícula, língua de... Mas quando eu fui pra Paris, que eu disse, meu Deus, je t'aime. Aí eu fui aprender. Aí eu disse, mas aí quando eu comecei a amar, a se apaixonar, eu acordava cedo, eu estudava todo dia. Porque eu dizia, um dia eu vou falar. Escutava música. Não, era assim, né? Tudo. Lá no Lelê, limpando, faxinando a casa dos outros, mas ali, ouvindo francês, ouvindo música. Mano, Stromae. Eu sei o álbum, a discografia completa. Eu também. Começa ali. Eu estudava e lia, né? Qual é a dica que tu dá, assim, pra uma pessoa que tá aprendendo? Então, uma dica. Não ter vergonha de falar e tentar. Você vai errar. Eu tô sentindo isso agora porque eu falo holandês, né? Então, assim, gente, dê mesmo a cara a tapa, sabe? Você tá aprendendo outra língua. Eu vou falar pra vocês, aprender inglês, assim, me abriu um outro universo de trabalho, de relacionamento, não só amoroso, mas, assim, de amigos. Então, assim... amoroso, foi assim? Foi, meninas, que eu não falasse inglês, como é que eu ia, né? Eu não falava encontrando. Olha como é que tu briga. Na época tu queria pegar o boy, tu não briga, né? Não, na época era só amor, só... Na época era tudo, era, né? Hoje rola até... mano, só chicote. Assim. Mas tá, vamos... Então, aí eu voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, já tava grande em mim, de tipo, preciso ir embora de novo. Já senti o que é bom, já sei o que é viver bem, já sei o que é ter qualidade de vida. Então, eu voltei para Manaus, eu olhava para aquela cidade. A cidade é linda, maravilhosa, mas eu sentia essa fome, essa ânsia de conhecer novos lugares, entendeu? Então, o que aconteceu? Eu cheguei numa quinta-feira. Meu pai me deixou... Ficou quanto tempo fora? 6 meses. 6 meses. 6 meses o total. Gente, eu saí de lá, tava assim, menos 20. Eu vi neve pela primeira vez lá. Mano, muito engraçado. Quando eu vi, caía assim um pouquinho de floco, porque primeiro cai pouquinho. Eu falei, peraí, é isso mesmo que eu tô vendo? Mana, era. Aí eu desci, eu tava no streetcar, que lá é o bondinho. Aí eu desci. Já aprendeu aí uma palavra nova. Cada lugar tem um... Aqui a gente chama de tram, né? Enfim, eu desci o meu casacão de neve. Aí eu tava na rua, não tinha ninguém do meu lado. Aí eu fiz bem assim. Aí a neve ficou bem aqui. Quando tinha, assim, um amontoado de neve, eu olhei pro lado. Menina, eu comi neve porque eu não sabia qual era o sabor, qual era nada. Gente, é água, tá? Derrete na boca. De congelador. Pronto. De congelador. Pronto. Então, assim, foi muito legal. E eu acho, antes da gente ir falar de quando eu voltei pro Brasil, eu cresci muito como pessoa, como ser humano, de você estar em outro lugar e perceber que não existe uma forma correta de viver. Existem várias formas de se viver. Existem várias culturas. Você aprender a respeitar o outro, você aprender a entender o outro. Coisas simples do tipo... que a gente julga muito... por exemplo, eu tinha essa ideia errônea de que as mulheres... Será que eu vou falar? Porque vai ficar polêmico. Não, vai, bota. Ai, gente, não me cancelem. Mas, enfim, as meninas que usavam lenço. Na minha cabeça... Não, mas ninguém nem vai... Já vou cortar. Não, porque eu você não sabia. Então, uma coisa que eu aprendi foi que elas usam... porque elas querem. Na minha cabeça, ela era... Obrigada, entendeu? Não, e assim, eu tive amigas que usavam lenço, sabe? Abriu a minha cabeça.
Porque eu achava que elas eram obrigadas. Mas eu já tive essa pergunta. Eu já tive amigas também da escola e tal. Tu é obrigada a usá-la? Não. Isso é uma questão de honra. Eles têm até uma cerimônia quando eles vão usar. E quando elas decidem usar é porque elas querem. Não é que ninguém obriga. Tem pais, sim, que são muito mais religiosos que óbvio. Mas muitas é por querer delas. Outra coisa que eu aprendi. Nós também temos essa ideia de que os asiáticos são muito inteligentes, são bons em matemática. Eu me lembro um dia que nós tínhamos uma prova dificílima. E aí, as minhas amigas coreanas, sabe o que elas estavam fazendo? Escrevendo tudinho na borracha, fazendo cola. Mona, quando eu olhei aquilo ali, eu falei, vocês também. Eu falei, não é só lá no Brasil, não, é em todo lugar. Então, essa é a parte que eu gosto de ver. De como que, assim, na base nós somos seres humanos, né? Todos perecem pelas mesmas razões. Todos somos alegres pelas mesmas razões. Então, assim, abriu muito. E outra coisa, eu me senti uma confiança enorme. Do tipo, qualquer coisa que eu ia fazer depois, cara, eu já morei fora, falando uma língua que não era minha. Eu sou capaz de tudo. Então, isso, sabe, me deu uma confiança muito grande. Enfim, voltei pro Brasil. Quinta-feira cheguei. Quando foi domingo, meu pai falou, faça o seu currículo. Eu fiz meu currículo. Segunda-feira, entreguei currículo, eu acho que para umas 5 escolas de inglês. Já fui chamada para fazer entrevista em todas. Não, teve uma que não me chamou, até hoje não me chamou, também não preciso. E aí, eu já fiz a entrevista de emprego também. Nunca havia pode trabalhado. Ver que é já assim, portas, não querem nem experiência. Só de dizer assim, ó, sou professora de inglês. Tá aqui, ó. E eu fiz o TESOL, então, assim, eu já comecei a trabalhar, eu acho que uma semana depois, né, porque eles vão te treinar, Como foi pra te encarar pessoas? Porque tu ia entrar, né, saiu de uma sala e já ia encarar pessoas como tava, assim, teve aquele frio na barriga, oh, meu Deus, será que eu vou ser capaz? Muito. Porque assim, a pessoa ela quer aprender e ela tá dando ali o dinheiro e o tempo dela para você. Então eu sempre fui muito preocupada de fazer o melhor no meu trabalho e eu queria que elas saíssem sabendo. Então eu me lembro que eu planejava as minhas aulas e eu seguia aquele planejamento. Tá aqui, ó, tá tudo planejado aqui. Isso aqui trouxe tudo pra cá planejado. Enfim, então, eu me lembro, uma coisa assim que me traumatizou, mas depois foi muito bom. A primeira vez que eu dei aula para crianças, era um grupo, eu acho que elas tinham 7 anos de idade, e eu já estava acostumada a dar aula para adulto e adolescente. Então, eu fiz o planejamento da aula. E a filha do governador estava naquela turma. Então, tinha essa coisa assim, tem que dar certo, sabe? Porque senão, né? Enfim. Planejei minha aula. Gente, quando eu cheguei numa sala de aula com crianças, meninas, todas meninas de 7 anos, gente, nada deu certo. Todo o meu planejamento deu errado. Elas não fizeram nada do que eu queria. Nada. Eu me lembro que eu saí, era a primeira aula, eu saí ali, ó, desnorteado, porque elas também, né? Conversa muito, né? Criança não para, tem que ter disciplina. Enfim, eu fui pra minha coordenadora, cheguei lá assim, aos prontos, eu falei, Kati, eu não quero mais, eu não posso dar aula de inglês pra essas crianças. Ela pegou assim na minha mão, calma, você consegue, o que deu errado, é só a primeira vez. Mano, porque eu saí de lá assim, não vou. Tá? Esse aqui foi o meu último dia, obrigada, amanhã eu já não venho mais. Mas o que te traumatizou? Por elas não te ouvirem? Não, eu não soube aplicar o meu planejamento de aula nelas e eu senti que elas não aprenderam. Mas aí que eu me engano. Naquele dia, eu achei que elas não tinham aprendido nada. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer esse conteúdo? Como eu vou fazer isso aqui ficar legal? Mas elas prestavam atenção ou umas ficavam entendendo quais outras? Não, mano, precisava de uma começar, né? O efeito cadê? Enfim. Então foi isso. Eu senti, o que me traumatizou foi... Fiz tudo tão planejadinho, deu tudo errado e elas saíram sem aprender. Mas eu me enganei porque na semana seguinte eu fui
ensinar de novo o vocabulário para elas e elas lembravam. Então na minha cabeça foi assim, ai, Nayara, não foi tão ruim. Então era pensou. tipo Nayara sendo o professor Girafales, achando que a classe não tava aprendendo nada. E achando. Mano, e aí depois, aí eu me lembro de falar os vocabulários com elas e falar. E elas lembraram. Aí eu falei, ufa, não foi tão ruim. Mas enfim, depois eu tive, né, um backup de, olha, criança, pra ensinar criança é uma outra. Eu tive um treinamento e enfim. Porque pra criança elas são mais pela visão do que a audição. Tudo. Kinesthetic, né? Então tem que pegar, tem que fazer, tem que. Muito. É difícil. Mano, tá lembrando. Olha, os livros de ensinar. Tá tudo aqui. Mas hoje tu dá aula de inglês ainda? Não, eu parei. A última aula de inglês que eu dei foi na Irlanda, quando eu estava em Dublin, que eu fui professora substituta por um mês. Depois a escola fechou. Mas eu acho que isso pra ti, vamos falar que poderia ser algo que tu poderia levantar online. Tu já pensou nessa possibilidade? Sim. Porque, olha, se eu tivesse o nível de inglês que tu tem, eu acho que eu não tinha faxinado na minha vida, não. Assim, porque eu sei que o meu nível de inglês não é um nível onde... E eu não tenho aquela... Como é que se diz? Certeza, não é certeza... De dizer assim, confiança. Me garantir, eu digo assim, eu não me garanto confiança de dizer, vou ensinar alguém. Apesar que eu, né... Não, mas assim, você... Só que tu é professora, bebê. Eu vou te dizer que talvez eu sinto que seja mais fácil porque me deram o beabá. Eu fiz um treinamento, entendeu? Então o meu não, foi assim, on the street, entendeu? Então eu tive que aprender. Mas on the street faz milagre, gata, faz milagre. Olha, gente, eu vou falar pra vocês, inglês não abre porta, abre portão. Porque se eu faço esse trabalho que eu faço lá na Turquia, tá? Então, dizendo aqui pra você que quer fazer seu nariz, a sua barriga, ficar magra, linda e maravilhosa, eu te levo pra Turquia, você vai ficar bebê. O que acontece? Eu só consegui por quê? Porque eu falo inglês. Olha aí. E assim, aquele inglês, né? A gente, ela fica falando assim, não, mas olha, você fala muito bem, não é à toa que você tá indo super bem na sua profissão, entendeu? As pessoas sentem confiança, você sabe falar, você sabe que eu sou se impor, tímida. né? Deixa coitado, só Deus sabe esse tímida aí, mas tá tudo bom. Não, mas aí, assim, é um incentivo para as pessoas aprender. Né? As pessoas dizem eu não aprendo porque eu tô aqui sozinha. Eu digo mentira. A, B, C e D. Eu digo que é mentira. A pessoa, olha, porque na época que eu fiz pessoa, isso, né? na época que eu... vou botar mais ou menos o francês, porque onde eu moro, ninguém fala francês. Então, você querer. Você arruma a oportunidade, você acorda cedo, você escuta, você fala. Na minha época não tinha YouTube. Eu vou até tentar. Não, mas vai, YouTube. YouTube mesmo não tinha. Nem o Google Tradutor traduzia da forma. Era o dicionário. Hoje tá tudo aí. Hardcore. Tá muito aberto. Eu acho que tem que ser a sua prioridade mesmo, de querer fazer e realizar. Porque tem oportunidades que aparecem na nossa vida e se a gente não... Pronto, sabe como foi que eu peguei o gringo? O gringo foi porque ele chegou... O gringo chegou e dizia, do you speak English? Yes, eu yes, explico I do. tudo. Yeah. Aí eu só sabia falar 3 coisas, que era, qual é o seu nome, de onde você vem... Quantos anos você tem? Não, era where you come from? What's your name? Eu sei que era mais uma. Eu sei que era 3 coisas e o gringo achou que eu sabia falar. Você tinha a boa vontade. Não era só essas 3, porque quando ele começou a falar, peraí. Devagar. Aí a gente lasca o beijo, acabou. Pegou Já não conversa muito, não. Não dá tempo. Não dá dor de cabeça, não. Eu quero sair da pobreza. Mano, eu sempre... Mano, assim, eu sei a tua história, né? Porque eu sou formada em podcast de interesseira, né? Amiga, ser ambiciosa não é uma coisa ruim. Você não quer tirar nada de ninguém. Você quer crescer como pessoa. Pô, mana, se a gente puder, né? Melhorar, tem gente ali pra te dar a mão. Porque assim, chegaram e falaram, você só tá com ele por causa de que dinheiro. Não, é oportunidade. Senão e tudo bem. E tem amor envolvido também, óbvio, né? Porque... bastante, né? Quando a gente se conheceu, bastante. Eu acho também importante deixar isso claro. Mas aí a gente já ficava assim, né? Ou apareceu o gringo, eu não vou ficar com aquele lá da esquina, lá da minha rua, que só tem uma bicicleta. Ele pelo menos tem um avião pra que eu possa ir pra lá, entendeu?
Ah, eu não tenho vergonha não de falar. É. Eu sempre fui interessada. Ah, eu né? sempre... Não, eu sempre Desse. gostei de misturar, né? Eu nunca me permiti gostar de... Ai, meu Deus, eu não vou falar isso aqui, não. De quem? Eu nunca me permiti gostar de homens que não iriam me agregar como pessoa. Real. Sabe? Mas não sei se Real. as pessoas... Uma coisa eu vou falar aqui, não sei como é que vai entrar na cabeça das pessoas. Tipo assim, conheci um cara, tô meio afinzinha dele. Eu vi que ele não tem trabalho. Eu vi que ele não... Tá, pode estar até desempregado, mas ele não quer melhorar de vida. Ele não tem um plano, não gosta de fazer Ambição. nada. Ai, meu amor, A pode gente tem ser que ter lindo, ambição. gostoso, maravilhoso. Manda, eu vou contar uma Não. história pra ti aqui. Uma Beijo. vez eu tava, né, trabalhando. E aí chegou um cara. Lindo, lindo. Todo mundo, ai, as meninas, ai, que lindo, 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 lindo. Aí o bicho olhou pra mim. Eu disse, que pra mim? Aí, Muito não, só pra você, né, agora eu vou Nick? dizer aí as tuas coisas. Não adianta o cara ser lindo e maravilhoso. Ai, pra mim fica feio na mas, hora. mana, todos os dentes podres. Ai, não, gente, dente é o mínimo, mínimo. Bicha, mas é aí cheirosinho, né? que eu digo. É essa questão aí que tu disse. O cara É. pode ser lindo como for, mas se não tiver ali, Se eu não ver nele uma vontade de crescer na vida, não rola. muito thank you. Não Tchau. rola, não rola. É. E se eu não fosse assim, bebê, eu estava lá com 5, 6 filhos. Tava ainda numa realidade que não Eu é essa tava- maravilhosa que você vive. Eu tava, sei lá. Eu sei lá. É, Entendeu? é. Então eu digo assim, você tem que ter ambição. E se Tem, tiver pessoas tem. pra te ajudar, lógico, rolando o amor ali. Se tiver uma pessoa pra te ajudar. Mas também pega seja daquela- gente fina, né? Não seja daquela filha da mãe que só tira É. e não dá nada em troca, né? Verdade. Tem que ser uma coisa boa pra ambas as partes. Que se ama, mas não, a ambição que eu tô falando assim, ó. É em pensar, mesmo que você não tenha ninguém agora. sim. Lei da atração. Sim. Em pensar no sentido, eu quero alguém que me ajude, que a gente se ame, que a gente se complete, mas que a gente cresça. Exatamente. Tenha Porque essa fome, pegar essa vontade. alguém lá do outro lado, é porque ele tem uma bicicleta. Ou não, E tudo não bem, é, se ele tudo quiser crescer bem. junto, vamos crescer junto. Tem muita mas gente queira. que saiu do nada, que nem bicicleta tinha, mas tinha ambição e hoje é milionário. É a pessoa Amen, ter ambição aleluia. de ter alguma coisa. Sim. Então é o querer mesmo. E não pegar aqueles homens, né, que quer dar na mulher e essas coisas todas. Ai, é. Porque tem mulher que bem fica come por causa disso, né? Não por causa disso. É porque ele é lindo, maravilhoso, sem ele, eu acho Se que não vou encontrar, ele se submete, né? submete a essas coisas. Amor próprio, meninas. Ah. Bebam Vamos lá, dessa voltando. fonte, Aí bebam dessa- você disse, Voltei pro eu Brasil, quero fui ir professora embora. de inglês. E aí eu fiquei com aquele fogo de Embora. não quero ir embora. Tipo assim, eu voltei pro Brasil, comecei a estudar odonto, fiz odontologia por 3 anos. E eu me lembro que antes de trancar a minha matrícula, eu Mas estava tu não assim... disse que queria ser psicóloga. Menina, mudou. Oi, tudo bom? Porque o que aconteceu? Quando eu voltei, no mesmo ano que eu voltei, abri um concurso público. E aí eu me lembro, assim, o meu pai e minha mãe, eles achavam, olha, não vai dar, essa profissão não dá dinheiro. E aí eu me lembro que eu peguei o jornal e eu vi o salário do psicólogo daquele ano. Concurso público. Era R$800. Eu tinha feito uma defrisagem que custou 800. Aí eu fiz a matemática e falei, não. Então voltei a estudar para me preparar para o vestibular. E aí dessa vez passei para odonto, porque eu já tinha... O meu irmão, ele já estuda, ele já estava formado na época. E ele sempre foi muito apaixonado pela profissão. E ele manda muito bem. Ele sempre foi, assim, o melhor aluno, entendeu? Às vezes os Ele era professores... apaixonado pelaquilo. Entendeu? Então, eu me lembro, assim, várias vezes ele ainda não era formado e o professor falava, olha, tu atende lá no meu consultório? Tipo assim, ele era muito bom. Então, eu via aquilo, eu admirava. E aí, eu peguei e fui estudar odonto. E aí, estudei por 3 anos. É uma faculdade cara, porque, nossa, você paga muito os equipamentos, você paga muito, além da mensalidade, né? Porque aí, dessa vez, eu já fiz privada. Como é que é? Enfim, particular particular que chama. Menina, eu tava assim,
infeliz. Miki, eu fiquei infeliz porque eu tentei fazer uma coisa que não era o meu chamado, que não estava dentro do meu coração. Eu sabia que eu queria fazer psicologia, mas naquele momento, quando eu vi que era R$800 o salário, eu falei, não, tenho que fazer outra coisa. Quanto será que deve ser hoje? 1.000 e pouco? 1.000 e pouco também é... Eu tu tem que correr atrás eu em pensava tudo, que era né? mais, sei lá, uns R$3.000. Ai, eu não sei. Sobre o mercado de trabalho, eu realmente... Mas tu tá brasileiro, eu já falando não público, sei. né? É um salário público. Eu acho que o salário mínimo no Brasil tá 1.700? Não, mulher, 1.300? Não sei. 1.300. Ah, tá. Então tá. 1.300 nem eu sei. Ai, não sei, mas tá pouco. Não sei o que é, mas tá sempre pouco. Sempre pouco. Enfim, e aí também... Então, eu entrei assim numa depressão horrível. Que foi uma junção de não estar vivendo o meu propósito e eu não me amava, eu não amava o meu corpo. Bora entrar chegamos. Chegamos. E aí? Mana, eu cheguei aos meus 130 quilos. E eu estava muito infeliz. Eu não conseguia me amar. Mas eu me lembro... tu era magra, engordou ou sempre foi gordinha? Sempre fui gorda. Sempre fui gordinha. Eu acho que a única vez que eu fui magra foi quando eu nasci com 2 quilos e pouco. E dali... Mamãe fez um bucho desse, mamãe, que era só água. Eu nasci Mas tu pequenininha. tinha alguém na família? Toda a minha família. Menos meu pai. Mas... O resto, a mamãe também fez a bariátrica. Uhum. Então, eu cheguei assim no fundo do poço. Eu me lembro que eu ia pra faculdade, estacionava o carro, chorava. Depois limpava e ia pra aula. Mas isso porque Uma não se combinação. sentia bem. Eu Autoestima. não me sentia... Mano, que autoestima? Ela não existia. A minha autoestima, assim, coitada, era um pouquinho de energia. Ela tentava, assim, fazer alguma coisa. Uhum. Eu me lembro que foi na época que começou muito foi bem no início do Body Positive. Então, eu já comecei a seguir meninas gordas no Instagram, no YouTube também, que falavam, olha, sou gorda, mas sou feliz, sou não sei o quê. Então, eu comecei a seguir, eu falava assim, mana, se elas conseguem, eu também consigo. Não consegui. Gente, olha, não é, vamos dizer, preconceito em falar sobre gordice, porque sempre vem gente dizer, eu estou falando da minha experiência. Eu também, e isso ninguém pode julgar. olha, não. Isso aí é como eu me A sentia. gente Era que minha já verdade. passou por isso. Eu também já cheguei assim de dizer, tô cansada de lutar. Sim. Então eu vou me aceitar, porque todo mundo fala assim, se Exatamente. aceita, hormônio, Tu era vaidosa, mesmo quando tu estava gorda? Não, assim, Não, você não consegue. É. Você se arruma, mas lá dentro, tu vê que é feia. Eu não conseguia. Eu sempre fui muito vaidosa, apesar, assim, de ser gorda, eu sempre pagava super caro, mas comprava roupas que eu me sentia mas legal. Quando tinha, né? A diferença é assim, ó, tu disse que sempre foi. Então, Então, não sempre foi a minha existia aquele realidade. mundo. Nunca... Não existiu outro mundo. Eu já tinha um outro mundo. Já Só que tinha a gente sido só mais dá valor quando perde, né? Então eu sempre fui magra, atleta, tinha até gominhos na barriga. Uau. Quando eu engordei, eu sabia que aquele mundo lá era bom. Eu não dava valor, né? Mas eu sabia que aquele mundo lá era legal. Então, assim, por mais que eu me arrumasse, eu nunca... Não dava. Eu dizia, meu Deus, aquela Miki lá, que tá aqui agora. Tá, essa aqui tá bem melhor. Essa mano, versão da Miki tá... Poxa, eu dizia, ai meu Deus, eu quero ir pra lá. Então, eu acho que a angústia é muito maior. É porque tu já sabe como Já as sabia. pessoas... Como você se sente, As como as pessoas pessoas te iriam tratam, te julgar, tudo. tudo. Mas isso é tema pra outro podcast, que a gente vai fazer um podcast sobre, né, bariátrica. Porque, gente, é um assunto, assim, É muito grande. Se a gente for falar só sobre bariátrica... 3 horas. E aí? Então, o que aconteceu? Voltei... Não, já não tá mais, não voltei. É o quê? Ah, tá. Entrei numa depressão, assim, horrível. Tava no fundo do poço. Então, eu pedi ajuda dos meus familiares. E foi aí que eu decidi a fazer a cirurgia bariátrica, né? Mas a tua mãe já tinha feito. A mamãe já tinha feito. Como foi que surgiu, assim, a ideia da tua mãe dela fazer? Foi porque o médico falou? Porque a saúde dela tava, assim, muito, muito debilitada. Tava, sabe, todos os exames estavam assim, olha, alterados. Ou você faz isso, é agora ou nunca. E aí foi quando ela fez. Então, assim, pra mim já era
era familiar. E eu já sabia. Então, E o resultado? e o resultado? Nossa, a mamãe emagreceu. Nossa, a vida dela melhorou assim muito, muito, muito. Então, aí eu fiz a bariátrica. Então, gente, pra mim foi assim, o início de um novo ciclo, entendeu? O meu corpo tava mudando e aí eu já tava com aquela pulga atrás da orelha, preciso sair do Brasil. E aí eu me lembro que eu comecei a guardar dinheiro, não sabia nem pra quê, nem pra onde, não tinha planos, mas eu falei, eu vou ter que sair daqui agora. E aí o que aconteceu? Eu fui morar em Dublin. Como que foi isso? Na época, era pra mim o lugar que eu tinha, que era mais barato. Muitos brasileiros vão pra lá. Nossa, a comunidade brasileira em Dublin, eu tava vendo que tá de 20 mil brasileiros. Pra um país pequeno? Sim, pra Irlanda, que é... Gente, a Irlanda é que nem aqui. Você vai no país todo em 5 horas, né? De uma ponta a outra. Aqui. Aqui. Então, eu fiz a bariátrica e aí eu fui morar em Dublin. Eu me lembro que eu comprei tudo no Black Friday. Eu esperei até novembro, porque pra ir morar lá, já era diferente. Quando eu tava no Canadá, meus pais pagavam tudo. Agora em Dublin era eu. Entendeu? Era assim, agora sou adulta, agora tenho que me virar. Então, eu esperei novembro na Black Friday, comprei passagem aérea, comprei euro. Na época, nós precisávamos mostrar 3 mil euros, comprovar. Hoje em dia tá 5. Eita! Hoje em dia tá 5. Comprei escola de inglês, né, também. Mas tu ia pra estudar lá? Eu fui estudar, porque era a única forma legalmente naquele momento. Aqui, mesma coisa. É? Ou tu entra como estudante, ou tu entra com um contrato de trabalho. Mas dizer assim, eu vou lá morar lá. Não. Então eu já fui para estudar, mas eu já sabia que é tipo assim, olha, tô dando esse passo para um passo maior. Então eu morei em Dublin, acho que quase 3 anos, e foi assim, a melhor experiência que eu tive na minha vida. Eu cresci muito como mulher, como, de novo, pessoa, de criar maturidade, de virar adulto, de responsabilidade. Gente, foi assim, os melhores anos da minha vida. Por quanto tempo lá? 3 anos. Bastante. Mana, sim, porque lá você tem a oportunidade de ir, depois de 8 meses você renova, e aí depois você pode renovar 3 vezes. Eu acho que 3 vezes. E aí lá eu trabalhava como caregiver, cuidadora de idosos. Na verdade, não é só de idosos, né? Também cuida de pacientes que têm doenças crônicas. E, gente, foi assim. Eu virei humilde. Porque quando você trabalha na casa dos outros... Que eu ia na casa dos outros, né? Então, por exemplo... Você vira humilde, cara. Você, sabe? É muito bom pra você voltar. Ei. Quem você acha que você é, entendeu? Ok, lá no Brasil você tem carro, lá no Brasil você viajava, lá no Brasil... Pois aqui, passava coisa assim na tua cabeça. O que eu tô fazendo aqui? Cara, teve uma vez... Eu vou te falar, essa véia... Olha, eu me lembro que foi, assim, a primeira casa que eu fui trabalhar. E, assim, nós ajudávamos na saúde, mas também, se eles precisassem que você fizesse alguma coisa na casa, a gente fazia. Então, eu fui, no caso dela, ela tinha quebrado o pulso, não podia se movimentar. Então, ela precisava de uma pessoa 1 hora por dia para assessorar. Então, eu fui lá. Aí, a gente foi conversando, né? Aí, quando eu falei pra ela, olha, já viajei, porque no Brasil, tipo assim, eu trabalhava o ano todinho, eu ia pra Nova York, ia pra Londres, e aí eu gastava, sabe, o salário todinho, enfim. E aí, eu fui contando pra ela, assim, da minha vida. Aí, ela virou assim pra mim e falou, e por que você tá aqui, trabalhando na casa dos outros? Já aconteceu comigo, garota, tipo assim, porque eu tô crescendo como ser humano, filha da mãe. Agora calha a boca. Não, mas parece assim que, pra mim, na época que eu fazia isso, alguns se incomodavam em dizer assim, se tu se acha tão grande que... Exatamente. Não, é uma experiência... Por exemplo, quando eu tava montando a minha empresa, que eu dizia assim, olha, eu não vou poder vir a semana que vem porque eu vou viajar. Tipo assim, oi? Você não... Peraí, tu tá montando a empresa, tá viajando, mas
Ainda tá limpando? Uhum, Mas aí a gente vai lá naquela parábola, né? É melhor tá com 2 passarinhos do que os 2 voando. Então agora deixei o outro voar e tô só com um, entendeu? Eu tava crescendo, realmente. E assim, eu ganhava bem. Eu acho que, pra época, tá, gente? 2017, era 11 euros a hora. Uau, tu ganhava muito. 11 euros. Mais do que na Zara. Tudo... Só as trabalhadoras da Zara Online. Ei, dá like. Dá like. Só quem passou entende. Se tu já trabalhou na Zara, se tu conhece alguém que trabalha na Zara, ou se tu gosta de comprar na Zara, dá o like. Pronto, todo mundo vai dar like. Mano, assim... Então, mas eu tive experiências boas. Por exemplo, eu cuidava de uma senhora que ela tinha bipolaridade. E aí eu ia pra casa dela, eu acho que era todo sábado pra fazer... Ela me dava o dinheiro pra eu ir fazer compras, porque ela não conseguia ir ao supermercado. Então, era isso que eu ia lá. O que é uma pessoa bipolar? É uma pessoa que ela tem 2 extremos, né? Então, ela vai do 0 a 10. Tipo assim, uma hora ela tá muito depressiva, tá com pensamentos ruins, não tá com energia. Essa é uma parte do polar, né? A outra polaridade é o que ela tá assim, super alegre, ela tá super expansiva, mas assim, é uma coisa tão alegre que ela vai comprar um avião hoje, ela vai comprar um carro hoje, porque ela consegue tudo, ela pode tudo. E meia hora depois... Tem essa, né? Ups and downs. Isso. Altos e baixos. E depois, então, ela tomava... Depois eu conto como que ela... Enfim, a parte boa. Então, eu cuidava dela, né, aos sábados. E aí, eu fui num show de graça. Porque a vizinha dela... esqueci o nome da vizinha, tá, minha gente? Ela era avó daquele cantor Rosier. Take me to church. Sério? Eu fui no show dele de graça. Graças à minha velhinha que me levou. Foi mesmo? Foi, porque ela não podia... Ela usava aquele andador, então ela precisa de uma pessoa para acompanhar. Pô, mano. Eu falei, ei, me chama. Foi. Tive muito... Eu aprendi muito da cultura irlandesa, porque eu ia na casa das pessoas, entendeu? Esse negócio de tomar chá, misturar chá com leite. Gente, tinha dia de... mel. Tudo eu aprendi. Eu não tomava nem chá. Meu amor, eu sou de Manaus, é quente. Quero uma água bem gelada, entendeu? Ou um chá com uma farinha assim, uma água gelada em cima. Não fala. Mano... E aí, eu me lembro que sim, tinha dia da semana, quinta-feira, que eu só ia na casa deles que eles tinham diabetes, então tinha que ver isso. E eu tinha, assim, uns 5 velhinhos no dia. Eram 5 chá que eu tomava com biscoitinho. Eu falei, mano, eu tenho que parar, porque eu fiz a bariátrica. Eu não posso estar comendo, né? Porque por causa do dumping. Enfim, eu tenho dumping. Enfim. Ainda? Tenho. Se eu comer muito assim, me dá uma sordeira. Tá, vamos pular, porque aí o podcast... porque nós temos muita coisa. Bora meninas. lá, como então foi voltou, gringo? Então bora. Gente, fiquei 3 anos na Irlanda. No final, eu falei assim, eu quero crescer. Se lembra daquela paixão que eu tinha por psicologia? Eu falei, vou atrás desse meu sonho. Perseverar. E aí eu falei, olha... vim na Irlanda muito caro, vim tudo muito caro. Aí eu vi em Portugal. Aí eu falei, olha, eu acho que na faculdade já estava no Brasil? Não, eu nunca voltei pro Brasil. Fiquei lá na Irlanda. E aí quando eu ainda estava lá, eu falei, qual é o meu próximo passo? E eu vi que a faculdade, a que eu queria, de psicologia, era 700 euros o ano. Eu falei, gata, 700 euros eu consigo pagar. Mano, tá ótimo. Hoje em dia eu pago 2 mil, né? Por causa do... Enfim, deixa abaixo. E aí... O que aconteceu? No meu último final de semana, na capital da República da Irlanda, eu conheci o meu namorado holandês. O que ele estava fazendo lá? Férias? Ele foi de férias apenas 3 dias com a melhor amiga dele. E aí... Ih, não era isso, não? Hã? Não era isso, né? Não. E olha que eu investiguei, minha gente, porque vocês sabem como... Eu quero suspeito, né? Me explica essa história bem direitinho. Que a gente vê. E aí foi assim... Ela, amiga dele, deu match no Tinder com o meu amigo. Entendeu? Sim. Aí, então era amiga. Que acontece aqui, né? Mas lá no nosso
Muito, normal. Acontece de ter um amigo mesmo aqui. Sim. Mas no Brasil, eu tô falando pra cabeça das pessoas. No Brasil, isso é meio... Não, mas aí eu perguntei porque que já lá no Brasil, né? Já deixamos claro. Enfim, ela deu match no Tinder e aí ela mandou... Esse meu amigo falou assim, vem aqui pra casa que tá tendo uma festa. Aí ela falou... Tá bom, eu vou, mas eu tô com o meu amigo. Ele pode? Também pode. E aí, depois dessa festa, eles foram pra uma balada. E aí, eu conheci ele numa balada. Uhum. Gente, dia 5 de julho. num sábado ensolarado. Eu fui pra uma casa de uma amiga, mas não tava muito legal a festa lá. E aí, eu mandei mensagem. Eu falei, oi, onde é que vocês estão? Aí, ele falou assim, olha, nós estamos em tal lugar. Que era assim, na rua da minha casa. Aí, eu falei, em vez de ir pra casa... Vou pra lá, Vou porque pra não? lá. Gente, olha aí, conheci o meu amor, mudei de país de novo. E assim... Eu acredito que assim, é muito da vibração, o que você quer, sente, lei da atração, acredito muito nisso, porque faltava poucos dias pra tu ir. Foi o meu último final de semana lá. Pois então, assim, nós ficamos juntos lá durante os 3 dias que ele tava. E aí eu fui pra Sérvia, fui pra Belgrado, porque eu queria fazer... Eu fiz um curso... Eu não vou lembrar agora, de Cambridge, que também é para ser professora. Porque eu pensei, quando eu for para Portugal, eu dou aula de inglês, pago minha faculdade, vivo a vida... Tudo lindo. Então, quando eu... aí a gente foi ficando sério, entendeu? A gente foi conversando, eu falei, nossa, tá crescendo um sentimento, tá? E aí, isso eu tava na Sérvia. Antes de ir pra Sérvia, eu ainda queria viajar um pouquinho. E aí, eu fui fazer trabalhos voluntários pela Europa. E um desses lugares que eu fui, eu fui pra Bélgica, pra um ashram, pra um centro espírita. Não é. É porque quando fala centro espírita, pensam que é Umbanda. Mas aqui, o que eu fui... Centro espiritual de reuniões. Só pra ali era bem hippiezinho o lugar. Tipo hippie. Yoga. Tipo assim, lá era comida vegetariana de manhã, de tarde e de noite. Entendeu? Era um centro... Então, o que aconteceu? Fui pra Bélgica, o nome da cidade, Capelle op den Bus, pequenininha. Fui para esse centro, fiquei lá e só ficava 1 hora de Tilburg. Então, eu trabalhava lá de segunda a sexta, e aí final de semana vinha aqui ficar com ele. E aí foi crescendo o nosso relacionamento, foi amadurecendo. E quando chegou na hora de eu ir para Portugal, eu vi que aqui na faculdade de Tilburg tem psicologia. Eu falei, somei A mais B. E ele falou assim, por que tu não vem para cá? Aí eu falei, por que eu não venho para cá? E aí foi aí que eu apliquei para estudar psicologia aqui. Tá difícil? Menina, não fica pouco nem acaba. Eu tô cansada de estudar. Eu amo, mas eu amo, assim. Tá difícil nas matérias que eu não sou tão, assim, apaixonada, que é a estatística. Nossa, pra mim. Passei, mas eu estudo, assim, o dobro do que eu estudo pra outra. Que tu já estudou em outros lugares, psicologia também, né? Tu acha que lá seria... tu acha que lá seria mais... a maneira de ensinar mais fácil do que aqui? Olha, porque eu acho que aqui é muito detalhista. Não acho não. Aqui muito detalhista, eles querem muito assim, preciso. Tudo do lado. É assim, mas eu não vejo como uma coisa ruim. Não. A diferença... Não. Também não. Eu fico falando isso, mas vai ver a minha cara na época de prova. Eu tô assim, ó, eu odeio. No Brasil são 5 anos, aqui são 3 anos. Eu senti que no Brasil tinha muita matéria que era... vaga. Isso, e que aqui eles fazem uma combinação. Por exemplo, no Brasil eu me lembro que eu estudei anatomia, eu estudei antropologia, eu estudei muitas matérias assim. E aqui eles fazem elas juntas. Então, assim, você tem 7 semanas para aprender aquilo ali, entendeu? E o ritmo é frenético, a gente tem que estudar muito, tem que se dedicar muito. E tudo em inglês. Tudo em inglês, tudo. Eu quero falar rapidinho para as pessoas de como eu fiz para entrar, porque talvez tenham pessoas que queiram estudar na universidade e isso parece uma coisa longe, isso parece uma coisa improvável. Gente, não é.
é muito, muito mais fácil do que a gente Que imagina. é fácil? Eu mesmo não sei, moro aqui esse tempo todo, eu não sei. Olha, Quer dizer, eu entrei no site. Deu uma olhada. A primeira coisa, pronto, buscar informação. Qual a faculdade você quer fazer e aonde você quer fazer. Você escolheu, no meu caso, quero fazer na Tilbury University. Quais são os pré-requisitos? Então, eu tive que pegar documentos, o meu diploma do high school, da escola, que você terminou, validar. Pronto, você vê lá a lista deles, você pega esses documentos e você traduz. Valida e traduz. Além disso, eu tive um mini vestibular, que foi... Durante uma semana, eles te dão a matéria para você estudar e a partir daquele material que eles te deram, eles vão fazer uma prova. E aí, quem passar naquela prova, passa, né, no vestibular, entra na faculdade holandesa. Então, assim, eu apliquei tudo, a minha papelada era do Brasil, entendeu? E gasta-se um dinheiro para traduzir. Então, assim, se preparem financeiramente. E, assim, na hora de estudar, gente, estudar é estudar em qualquer lugar do mundo. É sentar o bumbum, livrinho ali na frente. Mas aí eu vou fazer a pergunta que talvez outras pessoas possam fazer. Mas, Nayara, é só em português? Em inglês? Não tem como eu estudar português? Porque eu queria muito ir para esse país, aprender nesse país... viver nesse país, porque tem muitos brasileiros que querem... Não tem uma outra forma de eu aprender ou estudar... Em português. Em português? Olha, que eu saiba, não. Eu posso te falar que talvez um curso de línguas bem específico em uma cidade maior, tipo Amsterdã, talvez tenha. Mas um curso de línguas... Não achei. Não. Ai, porque eu vou te falar porque do meu... Os maiores pessoas vêm inglês. aqui, muita gente... chinês, tem muito, vem coreano, vem aprender aqui e é tudo em inglês. Sim. Né? Então, assim, então olha a importância de aprender inglês. Te abre portas, te abre oportunidades. E é real, gente. Então, foi assim, estudei durante uma semana, porque esse é o tempo que eles te dão. E aí, sentei, fiz a prova e passei. Aleluia! Gente, eu não acreditei, porque eu já era, assim, de uma certa idade. Eu já era, assim, uma jovem senhora. E esse período, né, saiu de lá da Irlanda, ainda não foi no Brasil? Aí eu tive que voltar, porque nós tivemos, né, COVID-19, né, essa E os teus pais, o que eles falam? Assim, cara, minha no filha início... se juntou e agora, meu Deus, minha filha vai ficar pra lá. Não, mas isso aí eu acho que eles sentiram na hora que eu fui pra Irlanda, que eu corri atrás. Eu acho que quando eles viram minha eu filha mexer vai os voar. passinhos... E aí foi pra eles acertar. E tem uma coisa muito linda. Eles são liberais nesse sentido, né? Porque tem aquelas mais conservadoras. Meu filho não vai sair de perto. Meu pai é militar e nordestino. Isso. Então, mas ele confia, assim, plenamente na educação que ele deu pra mim, entendeu? Ele confia plenamente nos ensinamentos que ele me passou. Eu nunca fui uma menina de fazer coisa errada, de dar trabalho. Então, eu acho que ele sempre teve essa segurança. Além disso, é pro meu melhor. Então, uma coisa muito linda que os meus pais me falam é assim... A minha felicidade está aonde a sua felicidade está. Então, eles me veem feliz e realizada aqui. Poxa, é o mais importante. É o mais importante. E é melhor do que eu estar infeliz, mas estar lá do ladinho deles, né? Então, eu acho assim, quando eles me viram que eu tô feliz, que tudo tá dando certo. E outra coisa, tu tá persistindo no teu sonho de se informar em outro país, trabalhar em outro país, e viver em outro país. Não tá largada, né? Não tô por aí fazendo nada e dando trabalho pras pessoas, pra polícia. Né? Não sei, né? Não, mas assim, tá Sim, correndo, podia, Então, eu acho que isso conforta bastante eles. Eu procuro viajar pra lá com bastante frequência, inclusive uma vez pelo menos. Mas às vezes o tempo não dá. O tempo não dá. É caro. É caro, gente, pelo amor de Deus. Cadê o governo? Disse que ia abaixar as coisas. Mas enfim. É caro. É caro. Vai lá. O meu namorado já foi pro mesmo, Brasil 3 vezes. E o já boy? foi pro Brasil três vezes. Ele ama. Durante a pandemia, nós moramos no Brasil durante 3 meses, porque tava muito ruim. Ele sabe falar português?
Nada. Ele sabe xingar só. É a Porque, primeira coisa dentro de que casa aprende. a gente... Aham. Então é isso que ele aprendeu. E é isso mesmo, ficou por aí. Não aprendeu. Mas e agora? Tá feliz? Amore, Quer ficar nesse país? Essa Tô palavra. feliz, tô Quer realizada. viver nesse país? Ai, amiga, pesado nessa palavra. Olha, por enquanto eu me vejo aqui, sim. Aham. Eu me vejo melhorando na minha profissão aqui, sim. Então, por hoje eu vou dizer que sim, me vejo ficando aqui na Holanda. Tem a questão da língua, que eu estudo, minha gente, eu estudo. Mas às vezes É sai, entra por um difícil. lado e sai pelo outro. Mas eu vou conseguir. Vai. Todo mundo consegue? Já consegue. Eu vou conseguir também. Mana, até isso aqui consegui. É, todo mundo fala. Obrigada, Nayara. Ai, eu que agradeço. Desculpa se eu falei muito. Oh, não, que nada. Gente, deixa babado. like. É, Segue tem nas que redes deixar sociais. like. Deixa o teu like. Eu quero agradecer a Nayara por ter vindo. Nayara, obrigada, a paciência, que a gente ainda teve que arrumar algumas coisinhas aqui, né, pra ficar pronta. Detalhes. Quero agradecer também o Manuel, que tá ali atrás. Obrigada, Manuel. Manuel, você é um De amor. nada. Quer mostrar o português dele. É, meu gringuinho sabe falar, ele tá ali cuidando. Vai? É, tá cuidando ali das nossas coisas, Bichinho. né, o bichinho. Obrigada mesmo. Obrigada a Eu que todas agradeço. vocês que estão aqui até agora, que assistiram esse podcast. Vocês aí que deixam um like, que deixam um comentário e faz esse negócio viralizar nas redes sociais, que a gente tá no TikTok, Instagram, YouTube. Olha, E as visualizações estão, ó, maravilha. E crescer é graças mais. a vocês. É. Graças a vocês mesmo. E agora aqui no canal também vai ter o Pode Me Contar Babados, que a gente vai estar aqui, ó, Nayara e eu conversando os babados. Então a gente vai gravar bastante vídeos de o que tá rolando aí na atualidade. E É se você isso. gostou, não é? Deixa aí o teu like, deixa o teu comentário. Compartilha. Compartilha, gente, por Segue favor. nas redes. E Custa nada, faz bem. o Instagram dela vai estar aqui embaixo. É. E a gente se vê num próximo vídeo para mais uma história. Obrigada, Nayara. Obrigada. Mua. Até a próxima vez. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau. Deu certo, deu certo. Aleluia. Corri. Não, bora beber uma água.